Livro de Manuel de Barros, Menino do Mato, segunda parte. Caderno de aprendiz. 1. Eu queria ser banhado por um rio como um sítio é, como as árvores são, como as pedras são. Eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores. Eu fosse inventado como as pedrinhas e as rãs em minhas areias. Eu escorresse desembestado sobre as grotas e pelos cerrados como os rios, sem conhecer nem os rumos, como os andarilhos. Livre, livre é quem não tem rumo. 2. Invento para me conhecer. 3. Eu só faço travessuras com palavras. Não sei nem me pular, quanto mais obstáculos. 4. Escrever o que não acontece é tarefa da poesia. 5. A infância da palavra já vem com o primitivismo das origens. 6. Eu gosto do absurdo divino das imagens. 7. Sou beato de ouvir a prosa dos rios. 8. Para cantar, é preciso perder o interesse de informar. Para meu gosto, a palavra não precisa significar, é só entoar. 10. No gorjeio dos pássaros, tem um perfume de sol? 11. Eu vi a manhã pousada em cima de uma pedra. Isso não muda a feição da natureza? 12. Eu vi um lírio vegetado em caracol. Isso não muda a feição da natureza? 13. Eu sempre guardei nas palavras os meus desconcertos. 14. Eu sustento com palavras o silêncio do meu abandono. 15. A maneira de dar canto às palavras, o menino aprendeu com os passarinhos. 16. Visão é recurso da imaginação para dar às palavras novas liberdades? 17. Eu não sabia que as pedrinhas do rio que eu guardava no bolso fossem de posse das rãs. 18. Bernardo armou sua barraca na beira de um sapo. Ele era beato de sapo. Natureza retrata ele. Bernardo é criador. Ele viu um passarinho sentado no ombro do arrebol. Lagarto encostava nele para dormir. 19. Quando meu vô morreu, caiu em silêncio concreto sobre nós. Era uma barra de silêncio. Eu perguntei então a meu pai: Pai, quando o vô morreu, a solidão ficou destampada? Solidão destampada? Como um pedaço de mosca no chão. Não é uma solidão destampada? 20. O menino que recebera o privilégio do abandono achava que o seu abandono era maior que o abandono do lugar. Mas o abandono do lugar era maior, porque continha o primordial. 21. Eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético do olhar. Assim, aquele dia eu vi a tarde desaberta nas margens do rio, como um pássaro desaberto em cima de uma pedra na beira do rio. Depois eu quisera também que a minha palavra fosse desaberta na margem do rio. Eu queria mesmo que as minhas palavras fizessem parte do chão como os lagartos fazem. Eu queria que minhas palavras de joelhos no chão pudessem ouvir as origens da terra. 22. Eu estava parado no meio de uma oração, como se eu estivesse desenvolvido a vermes. Veio a minha professora e me ensinou: tudo o que você tem de fazer é tirar do seu texto as palavras bichadas de seus próprios costumes. Falou: poesia é um desenho verbal da inocência. 23. Tenho o privilégio de não saber quase tudo, e isso explica o resto. 24. Eu vi 2 borboletas amarelas pousadas no muro da tarde. A borboleta maior enfiou uma coisa fininha, que nem tripa de lambari, na borboleta menor. Ambas tremeram de amor durante. Depois voaram boliçosas pelas ruas do jardim. 25.
Ponho por caso um tonto, um que a natureza progredisse para a árvore, um que vadiasse de ave como as pedras vadiam de orvalho, um que soubesse de flor como as abelhas sabem. Isso. Ele era um tonto que quisesse adquirir uma linguagem de rã, para se escrever em rã. 26. Quisera o canto jubiloso que corresse por dentro de minhas palavras, como um rio destampado corresse para os campos. 27. Eu vivo no meu relento. 28. O abandono do lugar me abraçou com força e atingiu meu olhar para toda a vida. Tudo o que conheci depois veio carregado de abandono. Não havia no lugar nenhum caminho de fugir. A gente se inventava de caminhos com as novas palavras. A gente era como um pedaço de formiga no chão. Por isso nosso gosto era só de desver o mundo. 29. Eu queria pegar na semente da palavra. 30. Minha professora me emprestou um livro do Todorov. Todorov escreveu que a linguagem poética pertence à pré-história. Pensei que a conversa que ouvira, um dia, das rãs com as pedras e das pedras com as águas, havia de ser linguagem pré-histórica e até quase poética. Faltasse, talvez, apenas a harmonia das palavras. 31. Os sonhos não têm comportamento. Sempre havia de existir nos sonhos daquele menino o primitivismo do seu existir. E as imagens que ele organizava com o auxílio das suas palavras eram concretas. Ele até chegou um dia a pegar na crina do vento. Era sonho? 32. Vinham de longe para mim os silêncios desprezados. Até mesmo eu achei o silêncio das pedras menos do que desprezados. Mais tarde eu li em Herbert Reed que as metáforas fazem o caminho das origens, pois que as minhas visões tinham tudo a ver com o caminho das origens. Hoje eu vi um passarinho comendo formigas de pedra. Eu quase duvidei se existem formigas de pedra. 33. Naquele dia eu estava um rio, o próprio. Achei em minhas areias uma concha. A concha trazia clamores do rio. Mas o que eu queria mesmo era de me aperfeiçoar quanto um rio. Queria que os passarinhos do lugar escolhessem minhas margens para pousar e escolhessem minhas árvores para cantar. Eu queria aprender a harmonia dos gorjeios. 34. Ele sabia que as coisas inúteis e os homens inúteis se guardam no abandono. Os homens no seu próprio abandono. E as coisas inúteis ficam para a poesia. 35. Eu queria fazer parte das árvores como os pássaros fazem. Eu queria fazer parte do orvalho como as pedras fazem. Eu só não queria significar, porque significar limita a imaginação. E com pouca imaginação, eu não poderia fazer parte de uma árvore, como os pássaros fazem. Então a razão me falou: o homem não pode fazer parte do orvalho como as pedras fazem, porque o homem não se transfigura senão pelas palavras. E isso era mesmo. 36. O primeiro poema. O menino foi andando na beira do rio e achou uma voz sem boca. A voz era azul. Difícil foi achar a boca que falasse azul. Tinha um índio terena que diz que falava azul, mas ele morava longe. Era na beira de um rio que era longe, mas o índio só aparecia de tarde. O menino achou o índio e a boca era bem normal, só que o índio usava o apito de chamar perdiz, que dava um canto azul. Era que a perdiz atendia ao chamado pela cor e não pelo canto. A perdiz atendia pelo azul.